Fala pessoal, então, nessa parte nós vamos finalizar a parte de introdução à química analítica, falando um pouco sobre as técnicas de análise, tá certo? A gente falou nas outras partes sobre o que era química analítica, falamos sobre os métodos utilizados, bem como alguns termos, definimos o que a química analítica qualitativa estuda, e agora a gente vai falar sobre as técnicas de análise. Agora, qual é o primeiro tipo de análise que a gente pode fazer? A gente pode fazer via seca. O que seria uma análise via seca? Se a gente utiliza o reagente ou substância de interesse quando ele está no estado sólido, tá certo? Como que a gente pode fazer então essa análise? A gente pode realizar aquecendo a alta temperatura. Ou seja, o aquecimento comum, usando o bico de Bunsen, ou até mesmo usando um cadinho, que é o mais conhecido, o ensaio de chamas, né? É uma prática muito conhecida, que é justamente você colocar o certo sal que você, de interesse seu. Porque no caso está presente o seu íon de interesse num cadinho e aquecer esse cadinho, ou seja, tacar fogo mesmo, literalmente. Porque o que vai acontecer? Dependendo do cátion, que esse trata-se de um ensaio específico para cátions, né? Esse ensaio de chamas. Por quê? Sais de sódio, quando aquecidos, eles liberam sua chama de forma amarela, tá certo? Amarelo vivo. Já sais de cobre, a sua chama é uma cor esverdeada, tá certo? Então, isso vai depender do cátion, tá certo? Então, cada cátion, cada metal, quando é aquecido nessa alta temperatura, apresenta uma chama de uma coloração diferente. Então, isso vai nos ajudar a caracterizar e identificar cada uma dos cátions presentes numa certa amostra, tá certo? Então, esse trata-se de método. O segundo técnica de análise trata-se por via úmida, que são o quê? Justamente reações em que o reagente e o analito estão em solução aquosa. Ou seja, quando a gente está totalmente trabalhando com soluções e vai fazer uma reação para identificar um certo composto que a gente quer identificar. Por exemplo, pode ser como os mesmos procedimentos que eu já falei anteriormente, ou seja, mudança de coloração, formação de precipitado ou liberação de gás, entre outras características que podem ser visualmente observadas. Aí eu dei o mesmo exemplo da outra reação que a gente fez na parte passada, ou seja, prata como reagente, e eu tentando identificar a cloreto. Se eu colocar os dois para reagir, eu sei que vai me gerar o precipitado do cloreto de prata, que é o precipitado branco. Então, isso vai indicar que tem cloreto naquela amostra, tá certo? Então, isso trata-se de uma análise via úmida, ou seja, você vai provocar uma reação, já que todos os seus componentes estão em solução aquosa, e vai permitir alguma variação de uma propriedade, uma característica desse meio. E uma coisa que eu já havia falado na parte passada, que é o quê? As reações permitem identificar os íons, mas não os elementos ou sal presentes. Por exemplo, aqui na videoaula passada eu dei exemplo de nitrato de prata, mas pode ser outro elemento. Pode ser o quê? Pode ser sulfato de prata, pode ser, sei lá, fosfato de prata, pode ser, além de nitrato, mas o que? Nitrito de prata, pode ser qualquer ânion que seja. Então, por isso que a gente reage, porque o principal não é o ânion, a gente não está interessado no sal. Não é o sal que vai provocar a reação química. Quem provoca a reação química é apenas o cátion. Então, a gente representa na equação apenas quem provoca a transformação química, e não o sal por completo, tá certo? Porque é sempre ou o cátion ou o ânion que tem essa propriedade de causar essa perturbação no meio para identificar uma certa propriedade, tá certo? Diante disso, existem alguns fatores que a gente segue para poder escolher o método mais adequado para a nossa análise, tá certo? Isso depende de uma série de fatores, que eu listei aqui os fatores mais comuns, ou seja, a natureza do material, depende do estado físico da matéria, ou seja, está sólido, ele está líquido, está gasoso, depende do que eu estou querendo descobrir, tá certo? Então isso vai variar muito conforme o método que eu vou utilizar. A quantidade de amostra disponível, por exemplo, depende da quantidade, ou seja, da massa ou do volume da minha amostra disponível, da quantidade que eu tenho, para me identificar qual é o método. Por exemplo, porque a gente vai ver em breve, quando a gente falar na próxima parte, marcha geral de análise, que existem diferentes escalas de trabalho que você pode fazer para escolher o seu método. Isso tudo depende da quantidade da amostra que você tem. Porque você não vai escolher um método que exige muito, porque que ele é muito específico, se você tem uma amostra muito pequena. Se você tem algo que não é tão assim... se você não quer como pode ver aqui embaixo, você não vai exigir uma exatidão
tão grande, ou uma precisão é muito importante, mas você não precisa de uma exatidão tão grande. Então, isso tudo interfere na hora de você escolher o método. Composição química, você tem que ficar atento com as propriedades do composto, porque ele, talvez na presença de algum reagente, ele pode acabar se destruindo, ser destrutivo, ou seja, o ensaio pode ser destrutivo na presença de algum reagente, então você tem que ficar atento quanto a isso. Também tem que ficar atento aos recursos disponíveis que você tem no seu laboratório. Então, você pode não ter um equipamento, por exemplo, de análise instrumental, que você vai utilizar um cromatógrafo. Você pode não ter um cromatógrafo para fazer uma análise. Então, você vai ter que ter recursos básicos, o que você tiver no seu laboratório, para você poder concluir a sua análise. O que você não pode é deixar de realizar a análise. Você, de alguma forma, vai ter que fazê-la e com os métodos, os recursos que você tiver disponível. Então, isso também inclui o tempo que você vai usar para realizar essa análise, o número de amostras a realizar, a quantidade de amostras que você vai realizar, também é importante porque você vai ter que, quanto menos tempo você gastar para cada amostra, melhor, tá certo? Isso também influencia no custo operacional também da sua análise, tá certo? Porque se você vai fazer uma análise, você vai gerar custos, pode gerar custos para a empresa. Então, se você acabar ferindo algum método, acabar dando errado, possivelmente, no final, você pode gerar um custo operacional muito grande. Isso prejudicar muito a sua vida ali na sua empresa ou onde você for trabalhar. Isso pode prejudicar muito a sua análise. E isso também o seu papel ali como químico analítico, tá certo? Então, esses são os fatores principais que eu gostaria de destacar nessa parte. Assim, a gente finaliza essa parte de introdução à química analítica. Na próxima parte, a gente já vai começar a parte de marcha geral de análise, que vai ser já um pouquinho mais teórico. A gente vai começar a trabalhar também um pouquinho de cálculo em breve. A gente vai analisar todo o esquema de uma análise que a gente vai fazer, tá certo? Então é isso. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários e até a próxima.